Eu acho que para começar a conversa, eu até gostaria de saber se vocês têm alguma questão, algumas questões que poderiam ser disparadoras da conversa, né? Porque, como o próprio Deleuze diz, né? A gente falar, sem que os outros realmente se inquietem ou problematizam ou perguntem, é uma besteira muito grande. Então, eu acho que a conversa ela tem que realmente partir ser gerada de um interesse, né? De uma possibilidade efetivamente de troca, senão ela é mais uma jogação de palavras fora. Então, de repente, vocês têm alguma questão que pode disparar esse bate-papo de hoje. Essa questão da subjetividade da escrita tem muito a ver com uma questão que o Foucault formula e que gerou um livro, né, um livrinho, que é o autor, exatamente porque eu acho que é uma tentativa de uma descentralização da autoria reduzida ao sujeito, entendido ele na sua individualidade, na sua interioridade, contendo uma natureza própria, essencial, né? Agora, eu acho que, eu não sei se vocês conhecem ou já leram alguma coisa sobre como é que essas questões emergem. Por que num determinado momento, questiona-se o próprio conceito de subjetividade, né? Por que o autor ele precisa desaparecer para que efetivamente a obra apareça de uma outra forma e que essa autoria seja, ou que essa escrita seja da ordem do que eles chamam de impessoal, né? Eu acho que tem aí um momento que eu chamaria de um acontecimento mais de 68 a partir do Marcuse, né? Que vários desses intelectuais eles começam a se inquietar com um certo modo e uma certa prática nomeada de esquerda, né? E o que rola exatamente é uma tentativa de uma outra esquerda, de uma politização do cotidiano, de pensar uma política que fosse menos partidária e uma esquerda pautada principalmente em princípios que poderíamos estar considerando como princípios de uma filosofia da representação. Então, assim, por que não politizar o cotidiano? Que tipo de militância política a gente pode estar apostando e afirmando para além da questão das igrejas partidárias e das igrejas dos partidos políticos? E nessa discussão, né, onde vai se tentar pensar outras dimensões dessas revoltas, dessas problematizações, vem a questão da subjetividade. Porque tradicionalmente o que você tem é a subjetividade como sendo alguma coisa do sujeito que se opõe a uma objetividade. Então, aquilo que Conceição estava dizendo, porque isso é muito subjetivo, né? Só que eles produzem aí um deslocamento radical nessa história do que é subjetivo, do que não é subjetivo, do que é objetivo, ou seja, dessas dicotomias. Eu acho que a grande inflexão produzida é exatamente em quebrar essa história do que é meu, o que não é, o que é subjetivo, o que é objetivo. Você poderia dizer, mas isso aí nos leva aonde? Eu diria que isso aí, que esse modo de pensamento, essa inflexão produzida nessa concepção de sujeito e de indivíduo, ela produz uma fratura inquestionável no modo como a gente pensa as práticas sociais e as possíveis revoluções pensadas, almejadas e sonhadas. Eu acho que é efetivamente, como diz o Barthes, uma revolução molecular. Não é que você quebra, né, um certo modo de pensar a realidade, como você faz uma aposta numa direção filosófica que não tem nada a ver com a representação ou com uma exclusividade do racional e do intelectual, e você pensa na subjetividade. A Conceição já indicou que às vezes a gente fica falando que nem papagaio, porque ela é produzida maquinicamente, etc. Então, mas isso precisa minimamente estar efetivamente encarnado, né? Como é que a gente vive a subjetividade de uma outra forma e não apenas fica citando, né, essas... Bom, eu estava hoje, a sogra do meu filho estava vendo televisão, eu estava me preparando para vir para cá, mais cedo. Tinha uma reportagem, eu acho que era naquele programa da Ana Maria Braga,
ela levando uma mulher que estava falando para empresário, alguma coisa assim. E curiosamente ela vai mostrando como há 150 anos atrás você tinha um tipo de cinema, um tipo de cozinha, e ela vai mostrando, né, como na educação a imagem da educação de 150 anos atrás não tinha muita diferença da imagem da educação hoje. Então, a professora na frente, os alunos, um atrás do outro, ela falando e eles ouvindo. E ela usou essa imagem para dizer que muito pouco tem sido feito com relação às mudanças no campo da educação. Só que o que eu achei engraçado é que ela vai fazer essa discussão no plano das tecnologias e no plano da racionalidade, como se os professores não tivessem sido preparados adequadamente para o contemporâneo com novas tecnologias. Ela fala em neurociência, mas em nenhum momento ela traz exatamente essa dimensão subjetiva de uma mudança subjetiva, de um outro ethos, de uma outra postura ético-política que possa fazer essa virada nos processos educacionais. Como se tudo se resolvesse se você preparasse os professores para que eles pudessem acessar novas tecnologias e pudessem, então, acompanhar os avanços tecnológicos que acontecem em outras dimensões. Agora, a dimensão ético-política, parece que isso aí não tinha a menor importância. Isso não era a grande questão. Os professores não estão sendo bem informados para atender as demandas tecnológicas do contemporâneo. Mas o que eu acho mais importante nessa virada, que esses autores, que nós vamos chamar de autores que compõem, né, um certo campo da nomeada filosofia da diferença ou da pragmática, é exatamente um corte radical com o pensamento da representação. E aí, para a gente poder entender, né, poder entender não no sentido intelectual e racional do processo, mas assim, uma inteligência prática, uma inteligência corporal, aquilo que te pega, que você encarna, porque, né, eu acho que o pessoal na direção da autopoésia vai dizer que a aprendizagem ela não se dá pura e simplesmente pelo acúmulo de informações via razão, mas ela se dá principalmente por afecção, né? Como é que aquilo te pega, né? Aquela coisa que fala do corpo vibrátil, né? É aquilo que faz o corpo vibrar, é aquilo que te tira de um lugar, é aquilo que te arranca violentamente dos hábitos. Então, quando você olha para aquilo e aquilo te inquieta, aí está havendo uma aprendizagem, que nós vamos chamar de uma aprendizagem, que não é alguma coisa do cognitivismo mais tradicional, de entender que se aprendeu porque você agora consegue minimamente fazer alguns cálculos ou fazer algum tipo de raciocínio no plano da razão, do intelecto, né? Então, assim, aprende-se quando se problematiza, aprende-se quando há um breakdown, quando há uma quebra, como a galera da autopoésia vai nomear, né? Breakdown, quer dizer, algo que me faz, opa, um susto. Aí o Deleuze vai dizer, inteligência só é boa quando ela vem depois. Então, assim, a grande questão é como é que você se deixa tocar pelos acontecimentos, como é que você se deixa tocar por alguma coisa que são forças que ainda não têm forma, e é nessa afecção que alguma coisa vira e depois você vai até mesmo simbolizar, pensar, raciocinar, mas na realidade é nessa quebra, é nessa problematização que alguma coisa gira e que alguma coisa efetivamente acontece, né? Bom, então eu acho que isso aí eu acho que é a dimensão mais importante para a gente entender essa questão da aprendizagem e da questão da subjetividade, do modo como ela vai se engendrando. Porque nós estamos falando então que a realidade ela deixa de ser apenas aquilo que eu vejo. A realidade não é só isso que eu estou vendo, não é só aquilo que eu percebo, como poder dizer assim, a olho nu. A realidade ela é composta também de uma outra dimensão, que é uma dimensão virtual, que é uma dimensão de forças, que é uma dimensão de fluxo, que é o efetivo plano coletivo de forças, que é exatamente o terreno a partir do qual as formas emergem. Então nós estamos falando que em volta de toda a realidade
vista a olho nu, existe uma certa franja, uma franja virtual, que está a todo momento aguardando possibilidades de conexão para que outras formas possam ser atualizadas. Então, repare, nós estamos falando de subjetividade, e aí eu acho que é revolucionário nesse sentido, numa perspectiva de que nós temos forma, mas que também temos processo. Então, a subjetividade não é aquilo que está dado. A subjetividade, ela tem forma, porque é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu digo, eu sou isso, eu olho no espelho e falo, eu sou Beth. Mas ela tem também uma dimensão de forças que a qualquer momento me toca e me dobra, e me vira, né? Então, um pouco nesse sentido, a subjetividade, ela deixa de ser um conceito que parte desses binarismos, tipo, a minha subjetividade como algo que está dentro de mim. Nós estamos falando que acabou a história do dentro e do fora, nós estamos trabalhando com dobra. Então, repare, essa dobra aqui, nesse momento, ela está dentro. Mas eu posso fazer isso, o que estava dentro está fora. Então, nós estamos trabalhando o tempo todo com dobra e desdobra. Então, esse dualismo dentro de mim e fora, eles destroem. Isso pode parecer, mas para que isso? Isso é muito. Porque fica colocada sempre a possibilidade de mudança. Porque nada está dado. O que está dado é sempre provisório. Então a gente acaba com essa história do dentro e do fora. Passa então para um conceito em que essas misturas começam a rolar. Individual, social, dentro, fora, interior, exterior. Tem uma amiga minha que o pessoal fala, você é psicóloga, preciso muito entender um pouco a minha interioridade. Ela fala, não, quem gosta de interior é arquiteto. Né? Mas eu sou psicóloga, essa história de interior é arquiteto. Então assim, porque brigo muito também lá na UF, é psicologia social e psicologia. Eu digo, qual psicologia não é social? Né? Porque assim, achar que tem uma psicologia que trata de um indivíduo absolutamente apartado de qualquer coisa e uma psicologia que trata do social. Só que o social individual para a gente aí deixa de ter sentido. Porque nós estamos falando que nós somos, desde sempre, constituídos de uma multiplicidade. Então assim, papai, mamãe, namorados, namoradas, filhos, sobrinhos, amores, poesias, o canto dos pássaros, tudo que nos toca, nos produz, nos constitui e não dá para saber o que é do papai, da mamãe, da titia. Isso é igual ao pai. Desculpa, não é. É igual a mãe. Desculpa, não é. Tem nada igual ao pai, tem nada igual à mãe, terá jamais. Porque nunca é alguma coisa separada da outra. Sim, temos marcas, marcas que se atualizam a partir de outros agenciamentos, de outras conexões. Então esse negócio é igual a mãe. Não, não é. Jamais se dá. Jamais lembra, pode lembrar. Mas tem ali uma potência de mudança que é ali que a gente aposta. Né? Essa mesma amiga minha, ela é muito engraçada, ela falou, eu estou com um problema sério quando o Centro chega lá em casa e pergunta, quantas pessoas moram aqui? Eu falei, depois do Gatarinho eu já não sei mais. Tem uma multidão, querida, tudo bom? Não dá mais para dizer quantas pessoas moram aqui. O censo agora dançou, né? Você vai dizer quantas pessoas existem em cada casa no mundo, não dá mais, porque somos muitos. Porque em mim tem o que eu escutei, tem o que eu vivi, tem o que eu sonhei, tem o que eu fiz, deixei de fazer. Então é essa multiplicidade que se coloca e principalmente a pergunta é, para que nos serve dizer que isso é meu e isso não é? É individual ou é social? Para que isso nos serve? Não serve para nada. O que o Foucault vai dizer que para mim é fantástico, que nós temos que analisar práticas. Práticas que são atualizadas. Práticas atualizadas pela mão da Conceição, mas não é dela. Pela minha mão, mas não é minha. Quer dizer, a gente atualiza, mas se a gente não altera práticas, conexões, modos de agenciamento, criar condições para que alguma coisa vire, não adianta, o reitor está uma droga, tira o reitor, mas as práticas continuam. Então assim, como é que a gente efetivamente faz para trabalhar essa dimensão que não tem forma ainda, mas que dependendo do modo como a gente se agencia, cria dispositivos, cria estratégias, vamos fazer uma roda de conversa, vamos discutir cinema, essas coisas podem dar passagem para outras formas de ser,
outras formas de estudar, outras formas de educação, enfim. E aí eu acho que essa garrafa, ela é muito interessante, né? Porque é aquela história assim, cadê a subjetividade? Ela está dentro ou está fora? Aí você começa, não, ela está aqui, é do lado de fora. Aí você vai. O que estava fora já está dentro. Aí ela está dentro. Só que o que está dentro daqui a pouco vira de novo, já está fora de novo. Então assim, eu acho que ela é uma imagem interessante para a gente entender que essa coisa, não, peraí, Beth, você está querendo dizer que então todo mundo é igual, né? O que está dentro de mim está dentro de todo mundo, que a gente vive a mesma sociedade? Não, não é disso. Absolutamente. Nós estamos falando de uma dimensão de agenciamento que se atualiza em cada um de nós de uma forma. Várias mulheres aqui, vários homens. Agora, o modo de ser mulher, o modo de ser homem, o modo de existir vai se diferenciando a partir do momento que você vai se conectando e se agenciando com fluxos e forças diferenciadas. Então não é igual, não somos iguais. Aí que está a grande questão. Porque no processo de subjetividade, você tem, no mínimo, duas possibilidades. Assumir os modos e os padrões de subjetividade hegemônicos. Aí nós somos mulherzinha, bonitinha, tudo certinho, cabelinho assim, barará, né? Ou podemos criar caminhos de singularização que contestam esse modelo hegemônico de subjetividade. Então, é o que o Guattari vai falar no Cartografias do Desejo, que produzir subjetividade é igual produzir lata de leite condensado. Você vai produzindo em série. Agora, tem algumas que estragam, e aí você tira. Então, assim, há uma produção serializada de subjetividade, mas essa não é a única forma de produzir subjetividade. Existem outras, e uma delas, que é mais radical, é você dizer não a esse modo hegemônico e tentar produzir agenciamentos que façam com que você possa atualizar outros modos de subjetivação. Então, eu acho interessante pensar essa ideia da subjetividade sempre como um entrecruzamento de materiais. E aí nós não estamos falando apenas de uma coisa que é psíquica. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu deixei de fazer, o que eu desejei, o que eu sonhei, isso tudo constitui subjetividade. Subjetividade é um modo de se expressar, é um modo de viver. Aí você vai dizer, mas a gente conhece bem o modo da Conceição trabalhar, dar aula, como é que ela se relaciona com os alunos, sim. Mas isso não faz com que a gente coloque a Conceição nesse lugar dizendo, ela é isso. Não sei se vocês conhecem uma passagem do Malinowski, né, um antropólogo conhecidíssimo, que estudou índios, viveu com os índios, e aí a ex-mulher dele, depois que ele morreu, publicou um diário dele, onde ele dizia, eu odeio índio fede, né? Então, como disse assim, nada como a ex-mulher para sacanear o cara, né? Assim, ele morre e aí o antropólogo tinha lá no seu diário de campo dizendo que ele achava o cheiro do índio um horror, que ele odiava cheiro de índio. Aí as pessoas vão dizer, isso quer dizer que o Malinowski era aquilo? Ele era um filho da puta? Porque ele dizia que trabalhava com o índio e na realidade ele não gostava do cheiro. Não, cara, não é nada disso. É porque no nosso diário a gente pode colocar coisas que nem mesmo a gente gostaria de ouvir ou de pensar que sinto, né? A gente se faz coisa, nossa, eu estou fazendo um negócio desse, coisa horrorosa, eu sou péssima, eu sou um lixo, né? Mas não sou só um lixo, sou outras coisas também. E a possibilidade de perceber isso, olhar e estranhar, é que eu acho que é uma ótima postura ético-política. O problema é que não adianta, eu sou assim e acabou. Aí a coisa fica mais complicada, porque o que nós estamos falando é que o que esses caras, né, esses filósofos, deram como pistas pra gente, é de que a possibilidade de mudar o rumo das coisas está dado. Não tem nada que não possa ser alterado. Você vai dizer, cara, mas é muito difícil. Às vezes é muito difícil. A gente rala muito. Mas, de qualquer forma, nós estamos dizendo, a possibilidade de mudança está sempre colocada. Por quê? Nós estamos falando de subjetividade como esse modo, essa expressão. Olha essa imagem que bonita, né? Assim, ela nos passa a ideia de que, numa relação amorosa, quem é o que é outro? Então, veja bem, aí a gente tem, depois eu vou multiplicar essa imagem, porque para que você chegue uma hora, você não sabe mais onde é o corpo de um, onde é o corpo de outro, né?
mostrando exatamente subjetividade nesse sentido. Então, galera, nós estamos separando aí forma subjetiva e modo de subjetivação. Mas vamos na primeira forma. A grande questão é que, tradicionalmente, a gente considera a subjetividade como uma forma. Que é aquilo que eu vejo. Vejo você, te conheço, acho você um cara muito legal, gosto muito de você. Aí eu converso com a Conceição e falo assim: Conceição, qual é seu nome mesmo? Igor. Igor é fantástico. Aí a Conceição fala: não acho, é um horror. Mas será que nós conhecemos a mesma pessoa? Certamente não conhecemos a mesma pessoa, até porque não é a mesma pessoa, nenhum de nós é a mesma pessoa. O que nós estamos dizendo é que essa forma, ela emerge nessa relação. Então o Igor com a Beth não é a mesma coisa do Igor com a Conceição, nem a Beth com o Igor é a mesma coisa que a Beth com a Conceição, e por aí vai. Porque essa forma, ela é sempre provisória, e ela é muito tênue. Que a gente espera que seja, não estou dizendo que todo mundo é não, tá? Porque tem uns que tem uma forma tão dura, você fala, cara, aquele ali não muda mesmo, né? Não tem aquelas pessoas que tem assim, é um neuroticão mesmo, assim, que tá todo o racha que ia adorar, aquela couraça que você pode dar muita cacetada, mas o cara não quebra, ele tá ali sempre duro, é isso que eu penso, não abro mão, aí é mais difícil. Agora, o que a gente espera é que essa forma, subjetividade, esse contorno, ele possa ser modulado. Aí vocês vão dizer, pô, mas que saco, tem que modular toda hora. Não é que tem que, senão vira outra determinação moral, aí é uma droga. O que nós estamos dizendo é que a possibilidade dessa forma mudar, ela depende muito de como que a força e a energia do viver nos atravessa. Então, aquela forma não está mais dando, assim, cara, viver em Vitória só está um saco. Não está dando, né? Será que eu serei, né? O meu destino é viver em Vitória pro resto da vida? Não, vamos tentar mudar, né? Batalha daqui, batalha de lá, muda. Ah, agora tá ótimo. Eu hoje fui pensando nela e falei, cara, tô tão cansado de ir pra lá e pra cá, que eu cheguei de Belo Horizonte. Porque ela também, ela está indo para onde? Fazer um corredor lá, um bilhete. E aí eu saí de Porto Alegre, vim pro Rio, do Rio fui pra Vitória, de Vitória voltei pro Rio, aí tem uma hora que eu tava me arrastando, eu falei, porra, como vocês falou que isso é uma maravilha, mas eu vou precisar conversar mais com ela. Eu tava tão desvitalizada, tão cansada, que eu não tava achando graça em nada. Ainda pego o motorista de táxi, desesperado, achando que o Rio é uma merda, que ele quer ir embora do Rio de Janeiro, que o Rio é uma ilusão. Eu falei, pô, companheiro, não é esse papo que eu queria agora, honestamente, vamos mudar o rumo da prosa, né? Mas é um pouco isso. Vai depender muito de como você sente que a força e a energia para viver e para expandir tá rolando. Pô, tá rolando, tá ótimo, vamos embora, galera. Essa forma aí tá dando conta. Tem hora que a forma diz, essa forma não tá dando mais. Ou com aquele marido, ou com aquele amante, ou aquela amante, não tá dando mais. Então, o problema é quando você acha que a forma é aquela e não tem jeito. Outra coisa é, como é que você consegue avaliar que essa forma e esse contorno precisa dar uma virada? E aí qual é a força que a gente tem para fazer isso? E aí é o que eu estou chamando modo de subjetivação. Modo é o processo de mutação, olha lá, é a decomposição das formas. É como se a forma fosse uma fotografia, pá, e o modo fosse o filme. É um movimento, é algo que se modula. Então, o tempo todo que eu estou querendo dizer, a partir desses autores, é que tem forma e tem processo. Eu não estou dizendo que é só processo, que não é droma, não há vários, só fluxo. Quem está só no fluxo é o louco. A loucura, antes de medicalizá-la ou dizer que a loucura é doença, ela é o modo de existência. Mas também não vamos idealizar a loucura. A loucura também é muito sofrimento. Então, o louco, ele não tem território existencial.
O louco, ele está sempre nesse processo fluido de mudança. Eu sou Maria Antonieta, eu sou Napoleão, eu sou Beth, eu sou Conceição, eu sou Léo, eu sou Igor. E essa não constituição de um território existencial é enlouquecedor, te produz um sofrimento horroroso. Então, assim, ter um chão para pisar e dizer, olhar, cara, eu sou Beth, sou Beth, pelo menos quanto? Né? Durante um tempo, mas precisa do território, então tem que ter forma, tem que ter regra, tem que ter moral, né? Os princípios morais. O que não dá é para essa forma, essas regras, esses princípios morais, nos endurecerem, nos enclausurarem de um jeito que você diz, é a minha personalidade, é a minha natureza. Essa história que eu conto várias vezes, não sei nem se a Conceição conhece, mas assim, minha primeira filha, eu tinha 25 anos, 26, né? Eu fiz ginástica, respiração, yoga, tal, parto natural, assim, normal e tal. Aí eu disse, cadê? Que nada. Aí eu ia no hospital, que parto normal, nada, que não vai. Eu falei, não, vai, eu fiz ginástica 9 meses, eu respirei, eu fiz de tudo e vai ser. Ela falou, ó, não tá abrindo não, eu ia voltar. Fiquei nessa história um tempo, dor, eu sentia dor, mas ela falou, não dá. Chegou uma hora que ela falou assim, ó, minha querida, nós não temos mais jeito, porque a criança começa a entrar em sofrimento. Não dá mais pra você ficar esperando, eu colo tudo fechado, não vai dar. Aí era dezembro, eu falei, dá pra esperar até o dia 10? Ela falou, dia 10, ela falou, não dá. Por quê? Porque é Dia Internacional dos Direitos Humanos, quero que ela nasça uma menina porreta, né? E botar o nome dela de Flávia, que era Flávia Schilling, que era uma revolucionária da época. Então vou produzindo um certo modo de subjetividade ali, né? Investindo naquele sujeito. Aí deu tudo certo, né? Até aí. Nasceu no dia 10 de dezembro, o nome dela é Flávia, até que ela virou uma patricinha, de revolucionária. Absolutamente nada, né? Ainda dizia que quando crescesse não queria ser igual a mim. Não é por causa da altura, não, porque ela é alta. Mas ela não queria ser igual a mim porque ela queria ter mãos de fada. Eu falei, cara, o que é isso, minha filha? Mãos de fada? Ai, saber cozinhar, bordar. Fui pra análise, óbvio, né? Fui pra análise, falei, cara, eu não sei, minha psicóloga, que ouve a filha dizer que eu não sou modelo identificatório dela, né? Dá uma cacetada na cabeça. Eu falei, cara, eu não sou modelo de identificação da minha filha. Ela disse que não quer ser igual a mim quando eu crescer. O que eu tô fazendo? Tal. Ela falou, meu bem, sinto muito, você não tem nada a fazer nem poderá. Você tentou botar ela para nascer no dia que você quis, botou o nome que você quis, só que não é isso, né? Então, assim, essa forma, ela se modula a partir dos contágios, dos agenciamentos que vai se fazendo, né? E outras coisas vão rolando. Graças a Deus não ficou patricinho da vida, não. Depois foi modulando. E eu continuei nos meus agenciamentos políticos para ver se mudava um pouco e tal. E essa forma, né? Vai, mas não é a mãe que decide. É que tá, né? Não é a mãe. O que o Guattari fala como psicanalista, que eu acho fantástico, é dizer, olha, galera, esse negócio de definir o sujeito, o papai e mamãe, é uma redução familiarista que não nos leva a nada. A produção subjetiva é muito mais complexa, ela é muito mais ampla. Nesse texto que vocês estão lendo, né, do Guattari, do Imagem e Máquina, ele vai falando, mostrando exatamente isso, como em cada época tem uma estrutura maquínica que produz modos de subjetividade. Então não é papai e mamãe apenas, não, muito pelo contrário. Guattari dizia que quando chegava no cara no consultório de cá, o papai, a mamãe, ele dizia, tá, isso aí eu já sei, vamos falar de outra coisa. O que mais? Além do papai e mamãe, o que mais tem na sua vida? Porque é exatamente essa ideia. Que na verdade era uma conversa com Freud. Na realidade. E com o lacaniano que orientava, que analisava ele, né? Que ele estava rompendo com essas histórias todas de papai e mamãe. Aí olha só, então eu tô. Aquela coisa da imagem, né? Que ela vai, a gente não sabe mais quem é um, quem é outro, onde começa um, onde começa o outro, né? E aí é que nós estamos falando de uma subjetividade em rede. Então essa dimensão maquínica é desse, quando eu olho para o Igor, eu tinha que ver mais do que ele. Eu tinha que ver as redes nas quais ele está necessariamente articulado, né? Mas só que a gente olha para onde? A gente olha para os pontos. A gente não vê a rede. Para a gente poder perceber a rede, é preciso um certo olhar analítico. Tem que analisar, a gente tem que se deixar tocar, né? Por um pensamento que não é um pensamento dogmático.
Então, assim, como é que a gente vai tentando pensar subjetividades em redes? Então, ao invés de falar, mas isso pode me levar aqui, né? Como é seu nome, meu amor? Você que começou a falar da escrita. Márcia. A Márcia. Desculpa, mas eu não decorei o nome de todo mundo. Quando a Márcia fala de escrever, né? Assim, quando você escreve, você está em meio a essa rede. E como é poder escrever sem autoria? Sem dizer, eu escrevo. Aliás, acabei de ter essa banca em Porto Alegre, eu vou passar para a Conceição, aí a Conceição disponibiliza para quem quiser. Uma tese lindíssima, que ela faz exatamente, Márcia, eu acho que você vai adorar. Ela fala o tempo todo de quem é o autor, e ela coloca em questão a autoria. E é muito interessante que no meio do texto ela pega literatura, vai pegando filosofia, ela pega Blanchot, ela pega Deleuze, pega Guattari, Virginia Woolf. Só que engraçado, ela vai botando as citações, você não sabe de quem é. Se foi do Guattari, se é da literatura, se é do Deleuze, que aí ela vai criando uma rede que ela vai você fala, caraca, eu já não sei mais quem que eu tô lendo, se é ela, se é o Guattari, e ela vai colocando essa questão, e a grande maioria aqui, não sei se tem formação em pedagogia, mas faz pós em educação, a tese dela é sobre aprender. Ela pega o texto do Deleuze, imanência, uma vida, e ela coloca aprender, o aprender como imanência. E aí ela vai exatamente colocando essa possibilidade de uma escritura, que é uma escritura com interseção de literatura e de filosofia, onde você já não sabe mais quem é quem. Então, assim, essa possibilidade de pensar a rede. E aí eu só fui aumentando aí para a gente tentar perceber que essa rede, ela é uma rede cada vez mais... Então, veja bem, nós estamos falando então de subjetividade formada por rede, por dobras, que eu já coloquei. E aí eu acho essa imagem também interessante, porque repare, o que está dentro dele, dessas figuras, se eles fazem um movimento contrário, o que está dentro fica fora, e o que é lá fora fica dentro. Novamente para mostrar, e aí eu insisto, né? Não estou dizendo que não tenhamos vida interior, senão também isso aí é uma maluquice total. Os meus medos, as minhas paixões não são iguais ao do Igor, certamente. Nem são iguais ao do meu marido, nem dos meus filhos, nem... Não. Há sim uma certa singularidade nos modos como a gente experimenta essas dimensões que vivemos no viver. Daí a dizer que essa vida interior, ela é minha, veio comigo, é genuinamente interior, é outra história. O que eu estou dizendo é que o que eu vivo, e que eu chamo a minha vida interior, ela é uma dobra do que vem de fora. E é óbvio que se atualiza em mim diferente do que se atualiza no Igor, porque os agenciamentos que vamos fazendo ao longo da vida são diferenciados. Mas há um certo modo de subjetividade que tem a ver com o que vivemos em determinadas épocas da nossa vida. Então, cuidado para a gente não cair no outro extremo. Ah, não tem vida interior, todo mundo é igual, o que está dentro de mim está dentro de todo mundo, porque a gente vive na mesma época. Não. O modo como cada um atualiza os vetores de produção de subjetividade não é o mesmo. Senão nós estamos perdidos. Nós estamos falando que essa vida interior, ela não é alguma coisa genuinamente da mente. Ela é uma produção maquínica que se faz a partir dos agenciamentos, dos encontros, e o encontro não é encontro necessariamente dessa forma como essa. O encontro é do olhar, o encontro é de alguma coisa que passou por mim e me arrepiou, o encontro de fluxos, de forças. Não é necessariamente com forma. É alguma coisa que rola. Às vezes você está num lugar e fala assim, está rolando alguma coisa entre fulano e beltrano. Ninguém te falou nada, mas você sente que tem alguma coisa no ar. Ou você entra numa sala e diz, tem uma coisa ruim aqui hoje, não é? Mas tem uma coisa boa aqui. Porque nós estamos falando que a realidade, isso não é espiritismo. Nós estamos falando de uma realidade que ela é também virtual. E dependendo do que Conceição estiver liderando aqui a reunião fizer, algumas coisas podem se atualizar e outras não.
Mas o que não se atualizou compõe também esses modos de existência. Então nós estamos falando de subjetividade exatamente como conexão, como criação de um em casa. Bom, eu estou aqui, tenho corpo, estou em casa. Esse em casa fala de um território existencial. Território exatamente porque ele pode a qualquer momento acabar. Eu estou totalmente desterritorializada. Ou seja, aquele chão que eu pisava, aquele modo de ser, eu não me reconheço mais. Né? Quando alguém fala, pô, você nem parece mais ou menos, graças a Deus, que bom, né? Porque é exatamente essa ideia de desconfigurar os territórios. Isso é fácil? Difícil. É difícil porque significa quebrar hábitos, quebrar um certo conforto muitas vezes. Mas esse conforto, muitas vezes ele não está permitindo que passe energia vital. E aí você precisa falar, cara, está me incomodando, tem que dar uma virada, tem que mudar. O que é que eu me conecto, o que é que eu leio, o que é que eu penso. A Conceição foi agora na banca de qualificação de uma aluna minha, que eu estou há um ano tentando falar, meu amor, olha aqui, por aqui e tal. E ela estava assim, difícil, porque estava vindo bem de uma outra formação, super humanista, e que a consciência crítica era o mais importante, formar sujeitos críticos, etc. E a gente estava ali numa conversa, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, difícil dela sair daquele território, né? Que habita há muito tempo, foi formada como professora ali. A fala da Conceição produziu um corte e parece que deu uma deslocada nela. Muito engraçado. Sabe assim, produziu um outro agenciamento. E aí ela fala assim, eu falei, e aí, como é que foi depois da qualificação, né? Aí ela disse assim, tô bem perdido. Eu falei, ótimo. Né? É porque efetivamente alguma coisa foi abalada. Então, aquele território foi abalado, porque teve um agenciamento ali com a fala da Conceição, um agenciamento das intervenções que a Conceição produziu, que certamente desmanchou aquele em casa, e uma nova casa terá que ser construída. Nós precisamos de estar em casa, senão a gente enlouquece. O que não podemos é construir uma casa tão forte, igual dos três porquinhos, que o lobo não conseguiu, com um sopro, destruir. Não sei se é o Heitor, se é o prático, se é, eu conto a historinha para minha neta, mas eu nunca sei quem é quem. E ela me corrige sempre. Mas eu acho que é o Heitor que faz a casa tão sólida que não se consegue destruir. Então esse em casa precisa ser de palha, né? Ele precisa ser de pau, mas não de tijolo, como o Heitor na historinha faz, de forma que não dá para destruir, né? Ela tem que sofrer abalo. Esse em casa precisa ser abalado. Quando a gente está insensível aos abalos, aí a luzinha vermelha tem que efetivamente acender, né? Bom, aí novamente eu quis mostrar a história do dentro e do fora, né? Como é que essa imagem, porque o que está dentro está de cabeça para baixo, o que está fora, o que vira para dentro. Então, assim, a subjetividade é isso, né? Às vezes está dentro, às vezes está fora, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Bom, isso aí é uma fala da Leila, que é uma amiga minha lá do Vitória, que eu gosto muito, né? Aí eu tirei principalmente, imaginemos uma rede cujos fios constituídos por materiais que são diversos, palavras, gestos, moedas, musicalidades, conhecimentos, se entrelaçam. A rede e os fios que a constituem são históricos. Pensemos que essa rede faça dobras, aproximando pontos distanciando pontos próximos. Mas as dobras que se formam também se desfazem, e outras então se formam num movimento incessante, como um lenço que rola na areia e vai formando desenhos ao sabor do vento. As dobras constituem formas provisórias. A dobra é a forma subjetiva. Uma espécie de um dentro, né? Como eu falei, tem um dentro, mas que não é fechado. E que continua sendo parte de um fora-rede. Ele está dentro, mas ele não é fechado, de forma que ele pode se conectar com rede. A subjetividade, então, pode ser pensada como sendo formada por dobras.
mas as dobras são a própria rede. Ou melhor, nós somos a própria rede. Assim como o sistema econômico, político, educacional também são. Senão também a gente entra num discurso meio ambientalista, dizendo assim, é um sistema político que me constitui. Né? Isso é ambientalismo puro, não é disso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando que há uma corresponsabilização nessa história. Nós estamos falando que não há uma... a Conceição é autoritária, por isso eu fiquei desse jeito. Sinto muito, companheiro. Nós estamos em rede. Então, nós somos sempre responsáveis por esse processo de produção de realidade. Não dá para dizer assim, reunião de departamento, que os alunos chegam e falam, porque esse departamento é uma dobra. Eu falei, companheiro, você é do departamento. Sabe assim, como é que a gente pode pensar essas práticas e produzir outras realidades? Porque senão a gente fica achando que a gente não está nessa rede. Olha isso aí, que bonito também, olha. Subjetividade em rede. É aquilo ali, ó. Aonde começa? Repara que tem um fio desencapado ali que ele já está bifurcando. Você não sabe onde começa. Também não interessa. Porque o que importa é o que está passando. E como é que você entra? A imagem do surf do Deleuze é belíssimo, né? É um esporte na onda, né? Como é que você entra na onda? Eu tenho que chamar, peraí. Que hora a onda começa para eu entrar? Ou você entra ou você perde a onda. Esse é o barato do surfista. Ele tem que saber a hora de entrar na onda. Porque a onda não vai ficar esperando ele, não. A gente também tem que saber qual é a hora de entrar na onda, né? Aí, olhar de uma outra forma também, repara que é uma rede que o tempo todo a gente... Bom, e aí entrou só o Careca, um pensador que não se deixou capturar por classificação, talvez chamou aí o pessoal de pós-estruturalista, mas cada vez chamou ele dessas coisas, eles se balançam todo onde estão, né? Ele nunca aceitou dizer que é nada. Ele não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. Eu acho que isso aí é bem a expressão do que nós estamos discutindo em termos de subjetividade, né? Não me perguntem quem sou, aliás, você parece com Foucault. Que lindinho. O cabelo é igualzinho, a mesma cor, né? A textura, igualzinho. Então é isso. Então, por exemplo, dizer que a teoria Foucaultiana, não tem teoria Foucaultiana. Ele é filósofo, ele é psicólogo, o que ele é? Eu respondo isso, nem sou eu que respondo. Ele mandou responder o seguinte, olha, ele não sabe quem é, e outra coisa, ele pede também para não deixar ele ser o mesmo o tempo todo. Então, é dessa subjetividade que ele está falando, né? Um pensador engajado em um trabalho crítico do seu presente. Eu acho que essa postura, né, da ontologia do presente do Foucault, ela é belíssima, né? É como é que você tem uma postura atencional ao presente. Ficar atento ao que está acontecendo, é porque é duração. Está passando. Você tem que ficar atento a isso que está passando, né? É crítico do seu tempo, buscando por meio de genealogia e arqueologia as rupturas, as descontinuidades. Quem está querendo ver aonde que quebrou? Tem muitas pessoas, né, que não gostam do Foucault, falam, o cara é um pessimista, está tudo tomado pelo poder. Tem um texto, é um livro do Rabinovsky não, esqueci o nome dele agora. Ele fala, Foucault, um filósofo da liberdade. Ele vai dizer muito pelo contrário. Ele não é absolutamente o filósofo do enclausuramento, que está tudo dominado. Muito pelo contrário. Ele é um filósofo da hiperliberdade. Porque ele vai dizer que o tempo todo a gente pode estar ali mexendo e mudando. Não estamos presos em nada. Nós estamos em redes de poder, mas exatamente porque estamos em redes de poder é que podemos mudar. Se o outro não estiver livre, não tem poder, tem domínio, tem violência. Né? O neoliberalismo ele precisa que a gente esteja livre para escolher, precisa dominar, ele não pode estabelecer redes de poder. Então essa ideia de uma descontinuidade, engendrando sempre outros mundos, eu acho que uma contribuição do Foucault que é inquestionável. Guattari, né? Que também o olho dele é um negócio, né, maravilhoso. Eu tive o prazer de estar ao lado dele, assim, numa roda de conversa, eu do lado dele. Eu não consegui ouvir o que o cara falava. Se você viu o que ele falou, eu fiquei enfeitiçada pelo olhar dele. Tinha um olho azul, mas que era assim, que tem várias vezes aqui no Brasil, né? Então ele é também uma figura fantástica. Eu acho que o grande barato do Guattari foi ter colocado em questão
a tradição psicanalítica familiarista burguesa, né? Quando ele vai, junto com o Deleuze, diz, ó, para de me reduzir a papai e mamãe, para de me reduzir a papai e mamãe. Eu, quando fui para a análise, pela primeira vez, depois de muito tempo formado, ai, cara, análise é o fim da picada, vão querer me colocar dentro dos padrões psicanalíticos. Aí eu cheguei logo e falei, ó, o método pode ética pra cima de mim, não, pode papai, mamãe, não vai colar comigo, não. Arranja outra coisa pra gente conversar, hein? Cada vez que ela vinha para o papai, eu falava, não, esquece meu pai já morreu, vamos lá. Porque é uma coisa assim, para mim tem muito presente. Não vamos deixar nos edipianizar. Porque eu acho que nos deixar edipianizar é complicado. Então ele vai dizer, toda uma catálise de retomada de confiança da humanidade em si está para ser forjada. Isso é um barato, né? Isso é uma hiperliberdade. Quer dizer, nós é que forjamos um outro modo de humanidade. Somos nós. Nós somos autores desse processo. Não tem um determinismo pessimista por parte de nenhum deles, né? A partir dos meios, os mais minúsculos. E o Deleuze, né? O Foucault dizia que um dia, talvez, o século fosse deleuziano, né? E o Michel Serres, falando do Deleuze, que eu acho muito bonito também, realmente produziram algo novo aqueles que justamente não seguiram autoestradas. Deleuze, por exemplo, ele se desprendeu da história tradicional da filosofia, das ciências humanas, da epistemologia, um exemplo excelente de um movimento dinâmico, de um pensamento livre e inventivo. Que eu acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem que parar de ficar citando esses caras e tentar ver como é que a gente vai para vivê-los, né? É viver, porque eu estou meio de saco cheio com esse monte de citação de Deleuze aqui. Todo modismo, ele é uma tragédia, né? Então, assim... É uma prisão, né? O que eles tanto pediram que não acontecesse, eu acho que esse modismo acaba fazendo. Então, assim, eu acho que tem que usar essas concepções, esses conceitos, se vocês acham que nos ajuda. Me ajuda a pensar o que eu quero pensar? Então, vamos lá. Mas se não ajuda, joga fora. O Deleuze, peraí, viviam dizendo isso. Se o que eu estou dizendo não ajuda, joga fora. O que eu vejo de potente é muito menos uma construção conceitual e muito mais um ethos, uma postura. Para mim é isso. Se alguém é deleuziano, se alguém é Foucaultiano, né, ou se alguém é filosofia da diferença, é por um modo de se colocar no mundo, de fazer mundo, de constituir mundo, criar realidades, porque citar Deleuze da Guattari, não conheço muita gente babaca que fica citando Deleuze da Guattari, sabe, quer dizer, cita e afirma um modo de relação com alunos, com vida, que é absolutamente na direção antagônica do que se propõe a humanidade, uma nova humanidade, depende do modo como a gente vai tecendo essas redes. Como é que a gente lateraliza, como é que a gente se coloca lado a lado, né? Como é que a gente faz crítica do presente, como é que a gente não fica responsabilizando uns e tirando o teu da reta, dizendo não tem nada com isso, problema do outro, né? Como é que a gente consegue entender esse processo de coengendramento e de corresponsabilidade nas realidades que a gente constrói? Então é uma postura atenta ao presente que nos faz construir outros modos de humanidade. Esse texto da Guattari que vocês estão lendo, ele fala um negócio que eu acho ótimo, o negócio de você ficar dizendo a máquina acabou com a humanidade. Como vocês estão, foi perfeita lá na intervenção, né? Não quero saber de rede social, porque a rede social não tem ponto, quero saber de máquina, porque a máquina desumanizou. Isso foi a menina que falou. Você desmontou isso dela, né? Ela veio com esse papo, a Conceição entrou desmontando. Que história é essa? Que a máquina é do mal e a gente é do bem. Então, assim, essas dicotomias, assim, é entender que tudo que a gente tem em termos de produção, de engrenagens, né, no campo da informática, do cinema, enfim, das imagens, compõe e constitui subjetividade. Para a gente não ficar achando que subjetividade é só um sujeitinho, personalidade. Subjetividade não é sinônimo de personalidade, absolutamente. Subjetividade é território existencial. E aí tem uma galera junto. Não tem uma personalidade, não tem um sujeitinho. Bom, eu já falei demais. Vamos lá agora? Vocês. Vamos
roda de conversa. Né? O que é um agenciamento? Então, essa é uma boa pergunta, uma boa questão, né? Confesso que não é uma definição simples. Agenciamento é 2 pontos. Mas eu acho que o que eu estava falando no início ajuda. Agenciamento não é contato entre 2 formas. Por isso, por exemplo, eu evito falar assim, Conceição é minha interlocutora. Ou eu estabeleço com a Conceição, existe uma relação intersubjetiva, ou alguma coisa que é entre 2 formas. Por exemplo, eu trabalho com interdisciplinaridade, aí acho que eu estou fazendo o máximo. Na realidade, quando você trabalha com interdisciplinaridade, você pega uma forma e outra e junta. E quem está aí? Né? Aí você pega uma forma e outra e junta. Isso não é agenciamento. Tá? Quando nós estamos falando de colocar 2 coisas em contato, nós estamos no plano das formas. Quando eles estão usando e forjando o conceito de agenciamento, nós estamos falando de outra coisa. Logo no início da nossa conversa eu falei, a realidade não é só forma. Conceição não é apenas, eu não posso reduzir a Conceição a essa forma que o meu olho está vendo. Porque assim, em torno da Conceição tem uma franja de virtuais que podem a qualquer momento se atualizar e uma outra Conceição emerge em meio a essas forças. O agenciamento, Conceição, é essa conexão de forças. É a conexão que se dá no plano das forças e não das formas. Então, por exemplo, quando eu digo, eu não posso dizer que Conceição é minha interlocutora, mas eu diria, Conceição faz intercessão. Eu construí a Conceição como minha intercessora. O Deleuze vai dizer, Guattari é meu intercessor, eu sou Por que intercessor? Porque não é a figura do Guattari, nem a figura do Deleuze, não é a forma Guattari. Mas você usa uma palavra construção, então é uma coisa... É algo que se atualiza, que se constrói, que faz emergir uma forma. O agenciamento se dá no plano das forças. Não há problema, eu não estou me agenciando com isso aqui. Porque aqui tem uma forma e outra. O agenciamento é assim, tem aqui entre nós, né, tem forças e formas. Pode haver, num determinado momento aqui, que uma fala de um de vocês se conecta com alguma coisa que eu estava sentindo, mas que eu não conseguia falar. Aí eu digo, olha, quando eu formulo, aquilo que era apenas força, ganha forma, se atualiza. O agenciamento foi essas conexões que foram feitas e que viabilizou o aparecimento de alguma coisa. Quando apareceu a Conceição, já não é mais o agenciamento. O agenciamento é o processo de conexão das forças que levam e que geram ao aparecimento de uma forma. E essa forma não necessariamente é uma forma física, uma fala, um pensamento. Pensamento tem uma forma. Isso que a Conceição falou agora fez sentido. Por quê? Porque a Conceição falou se conectou com alguma coisa que não tinha ainda forma em você. Sabe aquela coisa assim, um negócio que não... Quando esse negócio que a gente não consegue falar, é aquilo que é puro fluxo, pura força, que ainda não ganhou forma para eu poder nomear. O agenciamento se dá nesse plano. É algo que... Então eu não posso falar assim, eu vou me agenciar, Conceição. Não é uma decisão. Não é uma decisão voluntária e consciente. O agenciamento é aquilo que se conecta por força e fluxo. Não são as formas. Quando você junta a forma, você interrelaciona. Interrelacionar é outra coisa, é bem diferente. Né? Então, quando você fala, o cinema agencia, a publicidade agencia, são forças ali, não aquelas formas de subjetividade ali colocadas, nem aquelas relações ali colocadas. Exatamente. Você está assistindo um filme. Portanto, o agenciamento é imprevisível. Imprevisível. Você não pode dizer, eu vou agenciar. Você está assistindo um filme. De repente, alguma coisa se conecta com um sentimento, alguma coisa que estava meio que... Aí você
você fala, aí você sai de lá, faz alguma coisa. Houve ali um agenciamento. É óbvio que você pode criar condições para que alguns agenciamentos sejam feitos no sentido de boas formas no sentido ético. Mas você não tem garantia nenhuma. É óbvio que se eu começar a dar para eles entre um monte de leitura tacanha, um monte de autor que pensa dentro de um modelão, de um certo padrão. Uma tentativa de agenciamento. Você vai agenciar o quê? Outras coisas. Não é que você vai deixar de agenciar porque você usou o pastelão. Você vai agenciar outras coisas. Porque se você pensa que agenciamento é do bem e todo o resto é do mal. Não. Até porque pensar no campo da filosofia da diferença é aquele primeiro slide ali. É acabar com os binarismos. Não tem um agenciamento bom, agenciamento certo, agenciamento... Não, agenciamento é aquilo que se conectou. E, moleque, aquilo foi uma droga em época que produziu um agenciamento ali com aquela vertente ruim de fulano que deu naquilo. Pá, por exemplo, que vocês estão falando. Se agenciou o que é de pior lá no programa. Com as forças do mal. Ih, caraca, houve um agenciamento com as forças do mal ali. Olha o que pintou. Porque você não tem acesso ao agenciamento, você tem acesso ao que aconteceu. O que apareceu como efeito dos agenciamentos feitos. Então, de antemão, você não sabe se ele é bom ou mal. Agora, quando você percebe que alguma coisa está acontecendo e que está produzindo algo que, eu sempre diria, o termômetro é se a vida está ou não passando por seu processo de expansão. Esse é o termômetro ético. Para você avaliar e não julgar. Para você avaliar se esses agenciamentos estão produzindo coisas interessantes. É a vida. A vida. Uma vida. Não é a minha vida. A vida está podendo proliferar? A vida está podendo ter diferentes formas de expressão? Ou que a gente tenha uma vida tacanha, sempre a mesma coisa, padronizado, seguindo o mesmo modelo de sempre? Chega uma hora que sufoca. Sufoca das mais diferentes maneiras. Até o ponto de você falar, não quero sair de carona porque eu tenho medo. Ou, eu não vou andar não porque vai minha perna. Essa forma de endurecimento subjetivo vai aparecer de diferentes maneiras. Você vai dizer, não, é porque eu não quero mesmo. Você não está conseguindo mais experimentar, nem ousar nada. Mas a gente tem lá na medicina, com o Canguilhem, que ele vai dizer, a vida é errância. Quando o sujeito começa a querer evitar os riscos e os erros, é vida contrariada. É vida contrariada. Quem está falando isso é um médico. O Canguilhem era médico. Quando ele percebeu que não dava mais para estudar a vida nos laboratórios de fisiologia e de anatomia, ele falou, cara, eu como médico vou pegar um corpo morto para entender como é que é a vida. Cara, eu falei filosofia. Ele falou, cara, a vida tem que ser estudada ali onde ela acontece, porque a vida é errância a todo momento. Então, assim, há bons agenciamentos, não é bem mal, mas bons agenciamentos são aqueles que fazem com que a vida prolifere. O que é a vida proliferar? O que é a vida ampliar? É a vida não ter medo de ousar. É se jogar na errância. Diria o Deleuze, com prudência. Senão também parece que é uma coisa meio suicida. Não, mas é óbvio que tudo isso precisa ser minimamente avaliado. Ele, quando achou que não valia mais a pena, se jogou, né? Matou. Ele falou, acabou, não dá mais. Agora, o agenciamento, ele pode produzir boas ou formas eticamente ruins. Porque quando eu chamo de ruim, não estou colocando nenhuma tabela de valor transcendental. É bom ou ruim na imanência, é avaliando os efeitos daquilo no plano da imanência, no atual, no presente. Eu não sei de antemão se uma coisa é boa ou ruim, como vocês estão falando, eu não sei se é um bom ou um mau agenciamento. Gente, o que incomoda nessa história toda? quer perguntar não? Vai ter que cair isso. Depois ficar tudo no meu ouvido. Não, eu queria assistir novamente a sua entrevista aqui no nosso grupo. Eu queria que falasse um pouco
desenvolvesse um pouco mais a questão das linhas de fuga. Ah, tá. Então vamos lá, acho que pensando aí, conectando aí com o nosso tema, que é a subjetividade, né? No texto dele sobre política, ele vai dizer que a vida se constitui basicamente em linhas, né? Várias linhas. A vida são linhas. A vida não são apenas espaços. O que eles preferem falar assim? Pensar a vida como geometria e não como uma história linear. Acontece isso, depois aquilo e tal. Então ele vai dizer, essas linhas, elas podem ser linhas duras. O que são as linhas duras? Vou toda hora lembrar isso. Cuidado para a gente não tomar alguns adjetivos numa perspectiva moralista de que o duro é ruim. É duro porque forma. Aí, eu estou vendo você, que parece o Foucault, você fala de olho agora, vai lembrar do Foucault. Então, assim, essa é a linha dura, é a forma, é o caderno, é a caneta, é o estojo. Tem aí uma linha dura da vida. Só que eu não posso olhar para você e ver apenas essa linha dura. Eu tento entender também que a vida, além das formas, ela também muda. Além das formas, além das linhas duras, você também tem linhas de mudança. Que eu falei um pouco atrás sobre os processos. Então a gente tem linha dura. Linha dura é a dimensão da vida que formata. Linha flexível é exatamente aquilo como nós falamos, né? Uma pele tênue, é uma linha tênue que pode sofrer o quê? Mudança. Ela é flexível, como o próprio nome está dizendo. Essa fórmula pode, sabe como se você tivesse alguma coisa que faz a imagem ficar distorcida? Agora no iPad, você tira uma foto, aí as pessoas ficam, né? Vamos imaginar que aquela distorção produzida na imagem seriam linhas flexíveis. Que elas vão e voltam para o lugar. A linha de fuga é exatamente o movimento de abandono radical da forma. Então assim, vamos habitar uma linha de fuga. É habitar uma linha que foge dos padrões. Você pode habitar as linhas duras, endurecidas, você nunca habita uma coisa ou outra. Você habita linhas duras, que é o chão, é a forma. Você também habita essa forma, às vezes ela se flexibiliza e às vezes você foge radicalmente, essa linha de fuga, de um padrão duro de funcionamento. Duro por quê? Porque é o habitual. Não é porque ele é ruim ou bom, ele é habitual. Ele é ruim quando a gente começa a avaliar que aquele modo de funcionamento não está viabilizando passagem de vida, de energia vital. Tem um exemplo de uma aluna minha, aliás, é a mesma aluna, ela hoje está comparecendo da história do censo, né? Ela estava fazendo mestrado comigo e o problema era o título da tese, que lá no programa, o título da tese dela não era um bom título para cá, era assim, acompanhando o invisível. Acompanhando o invisível, vou pensar que isso aqui é uma tese, né, de misticismo. O invisível é o acompanhamento dessas linhas que fogem. Invisível por quê? Porque por não ter se atualizado ainda, ela não é visível a olho nu, mas pelo fato de não ser visível, ela não significa que não exista. Ela é invisível, mas ela existe, ela está aqui. E um belo dia ela foi para a escola, eu trabalho numa escola de Vitória, e ela tinha quebrado a perna e ela ficou, ao invés de ficar circulando pela escola, ela ficou sentada, com a perna para cima. Aí os meninos vinham, tia, você está com a cara triste hoje, você não vai escrever nada no seu caderninho, não? Aí ela chegou para os meninos, da escola ensino fundamental, falou, sabe o que é? Eu, além de estar com essa perna engessada hoje, a minha professora falou que eu tinha que vir para a escola para encontrar algumas linhas de fuga. Aí os meninos olharam para a cara dela, encontrar o quê? Linhas de fuga. Aí foi ótimo porque ela teve que explicar para os meninos o que era uma linha de fuga. Tia, mas peraí, a gente pode tentar achar para você na escola, mas você precisa dizer para a gente o que é. Então eu vou explicar o que é. Na escola, todo dia, acontece algumas coisas sempre, né?
bate o sinal, você entra na escola, bate o sinal, você vai para a sala, você entra na cadeira, a professora dá aula, depois tem um recreio. Não é isso? Todo dia acontece isso. Basicamente, acontece. Mas não é só isso que acontece na escola. Deve ter mais coisa na escola que vocês não estão percebendo, que foge, por isso eu estou falando fuga, foge aquilo que a gente faz sempre. Tem uma coisa que escapa. Ah, tia, peraí que nós vamos arranjar uma linha de fuga para vocês. Já saíram pela escola tentando encontrar o que fugia. Aí, dentre outras tantas, essa eu não me esqueci, ó, hoje aconteceu uma linha de fuga na minha sala. Aí, qual foi? O fulano mandou a professora tomar naquele lugar. Aí ela falou, você acha que isso aí foge? Foge, porque geralmente quem briga é a professora. Hoje não deixou ela brigar. Ele que mandou ela para aquele lugar. Ela falou, não gostei. Sabe por quê? Achei que não fugiu de nada. Porque continua a mesma coisa. Professor manda, menino desobedece, menino responde ao professor, professora briga. Vai mandar para a coordenação, né? Mandar. Pois é, viu como não fugiu? Eu já até sabia o que ia acontecer. O menino chegou o professor manda o menino para a coordenação. Cara, não fugiu de nada. Eu já cansei de ver isso em escola. Ah, tá, então vamos lá. Aí, a história. Até que, não sei se foi no primeiro ou no segundo dia, num determinado momento, tia, hoje nós temos uma, você vai, desculpa, mas é uma linha de fuga. Então conta a cena. A cena foi a seguinte: tinha um ventilador de teto na escola e um passarinho ficou preso no ventilador de teto. E ele estava vivo. E as pessoas estavam preocupadas, possivelmente ele estava machucado, ele não estava conseguindo voar, e queriam tirar o passarinho do ventilador sem machucá-lo. E aí alguém falou, ó, fulano certamente vai conseguir fazer isso, porque ele é bamba para mexer com passarinho e tal. Quem era o fulano? O menino mais indisciplinado, capeta, que ninguém gosta, que era da escola, sabe aquela figura. Chama o fulano. Aí o fulano começou, pega uma escada, pega não sei o quê. Aí diretora, coordenadora, e ele lá em cima fazendo lá as manobras, a diretora fazendo não sei o quê, a coordenadora. Aí ele falou, tia, pela primeira vez, quem organizou a cena foi ele. Ele que sempre estava na sala da coordenação. Ele mandou na diretora, ele mandou na coordenadora, ele que fez tudo e salvou o passarinho. No final todo mundo bateu palma para ele. Nunca vi ninguém bater palma para aquele menino. Ele viu. Aí ela falou, tá aí, essa realmente é uma linha de fuga. Aí aparece na dissertação, né? Então assim, o que foi bonito que ele sacou ali? Que tem ali uma lógica do menino que desobedece, do menino que não presta, do menino que não aprende, e esse menino é fadado a ficar o quê? Submetido ao domínio, à violência e às práticas coercitivas da escola. Eles perceberam que houve ali uma inversão. Ele saiu do lugar do menino que não vale nada, que não aprende, que portanto é um marginal, a mãe vive sendo chamada na escola, para aquele que coordenou uma ação dentro da escola. Sacou? Essa é a linha de fuga. A linha de fuga é aquilo que escapa de certo padrão habitual de funcionamento. Na escola, na vida, né? Porque ele vai dizer, a vida, a política, se a gente quer entender, uma política do viver é entender que essa política, ela se faz por meio de linhas. E essas linhas, elas tanto estão linhas que se repetem, linhas duras, linhas daquilo que nos dá o mínimo de estabilidade para viver. Eu sei onde é o ponto de ônibus, onde é a estação do metrô, linhas duras. Mas tem coisa que escapa, que foge, né? Que não é o habitual. A linha de fuga é aquilo que escapa do habitual. Que também não é uma coisa consciente. Ah, eu hoje vou produzir uma linha de fuga. Opa, vamos lá. Qual a linha de fuga que vai habitar hoje? Vai por aí também, né? Quer dizer, ela acontece, é acontecimentalização o tempo todo. Quando o Foucault fala atenção ao presente, é porque o acontecimento é aquilo que rompe. E rompe. Ele quebra, o acontecimento quebra alguma coisa. Quando eu falei, citando Marcuse, o acontecimento de maio de 68, o que foi aquilo, maio de 68 na França? Foi uma quebra, foi um acontecimento porque se colocou em questão um certo modo de fazer política de esquerda. Então, não sei se vocês sabem, mas tudo começou porque a direção da Universidade de Vincennes
proibiu que tinha prédio dos meninos e prédio das meninas, década de 60. Os meninos estavam proibidos de visitarem as meninas. E aí virou pessoa, barricada, queima-quebra, que história é essa? A esquerda é só esquerda onde? Por que está limitando a nossa sexualidade? E aí começa, liberdade sexual, barará, e começa. E aí eles se juntam aos movimentos dos operários, dos trabalhadores, e aí o movimento cresce. Por que é um acontecimento? Porque não foi deliberado, galera, vamos fazer uma revoluçãozinha, né? Alguma coisa disparou o movimento, aí começa, aí eles se juntam para questionar um certo modo de fazer política, por exemplo, vamos politizar o cotidiano. Então a subjetividade também tem que ser uma questão política. E no campo da psicologia, isso foi uma grande ruptura, porque considerava-se que o psicólogo ele não podia se meter com política. A questão do psicológico é próprio do psicólogo, ele não tem que se meter com política. Tanto é que nessa década na Argentina saíram 2 livros que eu tenho um, outro perdi, questionamos um, questionamos 2. Porque os caras recebiam os torturados lá da ditadura argentina no consultório, eles diziam, quando o cara dizia, pô, estou sendo perseguido pela ditadura militar, fui pro pau de arara. Aí o psicanalista sentado na sua cadeira dizia assim, isto é acting out. O que é acting out? Acting out na psicanálise é você está fugindo do tema que é a verdade do seu inconsciente. Fale das suas coisas. Você está falando de política porque você não quer falar das suas coisas. O que lhe é próprio. Olha só. Sacou que não tem nada disso que a gente falou aqui? O cara diz, eu estou sofrendo. Estão me perseguindo. Eu sofri tortura. Eu sou um psicanalista. Eu trato do seu inconsciente. Isso aqui não é um encontro político. Aí alguns psicanalistas pensaram, tem alguma coisa estranha acontecendo. Que história é essa? Tinha uns que tinham um cagaço, mesmo de tentar se meter nisso, ia, né, os militares vinham em cima. Mas eles fazem então um simpósio paralelo, exatamente colocando, vamos politizar a subjetividade. Que história é essa de dizer que subjetividade, personalidade é alguma coisa pura, psíquica e que não sofre, a não ser influência familiar do ético? Já está de bom tamanho. É claro, nada disso. Nós somos muito mais coisa. A linha de fuga, eu acho que esse acontecimento mais de 68 e o próprio antiético, o livro do Deleuze e Guattari, são certamente uma linha de fuga de tudo que se pensava no campo da psicanálise das ciências psíquicas. Porque psicologia e política não combinavam. Os psicanalistas e psicólogos esquerdistas, no máximo, na década de 80, diziam, não, uma coisa, eu como psicólogo posso ser militante, mas no meu consultório eu não posso misturar as coisas. Mesmo admitindo a possibilidade de uma militância dos profissionais, continuava se dizendo que dentro do consultório ou em intervenção do estabelecimento, a questão política não podia contagiar ou contaminar o trabalho dos psi. Porque o psi é isso, é uma subjetividade, né, que está ali, protegida, que é uma coisa minha, você individualiza a responsabilidade, você individualiza o sofrimento, e essa possibilidade de agenciamento fica super frágil. Vocês acham que é difícil operar com essa ideia? Operar, não é entender aqui não, ó. Acho que a questão não é do entendimento racional. Mas como é que vocês sentem isso para pensar no cotidiano, né? Com os parceiros, na profissão. Bom, já que ninguém perguntou, eu vou falar de mim. Então, essa é uma curiosidade. Nas suas lâminas lá, você usou, não sei se como é metáfora, como imagem de pensamento, quando você falou de forma, você botou como uma foto. Quando você falou de processo de subjetivação, você botou como um cinema. Isso é só para dar uma ideia de movimento ou é o que? Não, a ideia de movimento só. Só isso? Só. Porque, assim, o Deleuze, quando ele lá nas propriedades do Luizon, ele fala que a fotografia é um decalque. Sim. E às vezes a gente
toma de outro jeito, entendeu? E aí eu fiquei preocupada. Porque às vezes a foto tem movimento, né? Eu fiquei como pensar. Isso, a foto como uma coisa que não pode produzir mais nada. Não é nesse sentido. É no sentido do, a foto é aquela coisa do instantâneo e o modo é o processo. Então é como se fosse uma coisa assim, uma coisa que bateu e outra coisa que... Eu não gosto muito dessa ideia, para falar do movimento e da forma. Isso. Mas não tem nada a ver com a fotografia, porque a fotografia ela tem um movimento intenso, ela põe os coisas fantásticos. Eu li um artigo de um cara que ele fala que existe tempo na foto, é difícil de entender, mas é um artigo interessante, que tem tempo, o tempo que você pode vislumbrar na foto, o tempo ali. Depois eu vou falar isso aí. Mas isso é bem legal, hein? Foi bom a Conceição fazer esse destaque, porque não é ideia de fotografia, né, e de cinema, é uma foto, assim. É quando você pega, essa aqui é fulana, né? É o Igor. Tá, é o Igor. E o cinema, ele não para, né? O cinema, ele vai. Então, assim, é a ideia do movimento e da foto, mas não é a fotografia como não cortando o movimento, não, de forma alguma, pelo contrário. Fazer outra pergunta. Essa pergunta que eu estou fazendo é porque tem a ver com os usos das ideias que eu vejo por aí. Então, você falou assim, a subjetividade é política, a gente entende. E muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, olha, é importante que as pessoas tomem as rédeas do seu próprio processo de subjetivação. E aí, muitas vezes, isso funciona da seguinte maneira, aquele cara mais iluminado, ele consegue distinguir tudo que é imposição e por conta própria, por livre-arbítrio, ele recusa tudo aquilo e aí ele faz diferente. O outro que é idiota é o que se assujeita. E não é isso. Então, como é que funciona essa ideia de tomar as rédeas do seu próprio processo de subjetivação? Eu acho que talvez seja uma expressão que não nos ajude muito, né? Assim como da foto do movimento, porque na realidade, quando você fala o iluminado que consegue tomar as rédeas do seu processo e o idiota que se submete, isso aí é um equívoco de início. A formulação já é equivocada. Por que a formulação já é equivocada? É equivocada porque o processo de subjetividade não se faz pela via do intelectual da consciência. Não se faz por uma vontade. Você pode ter um sujeito absolutamente idiotizado, produzindo ele como idiota, e que ele tem uma sensibilidade para poder produzir essas modulações subjetivas que um sujeito bonitão, cheio de títulos, não consegue. Porque a questão da produção subjetiva, ela não é uma decisão conceitual ou consciente. Não é assim, eu vou tomar as mãos. Eu acho que essa expressão não nos ajuda. Porque ninguém toma na mão, você toma no corpo. Tomar no corpo é se deixar tocar. Então, o processo de subjetivação, ele se faz, não é porque você para lá, eu preciso pensar na minha vida. Porque a vida, eu digo assim, mas vamos discutir DR e tal. Eu não sei se ajuda em alguns momentos. Vive. Vamos lá, vamos experimentar as coisas. O Gésio, né, tem mania de parar alguns. Nós precisamos discutir a nossa... Gésio, para de sacanagem, não discutir relação nenhuma. Vamos trabalhar, vamos fazer, e na hora que as coisas aparecerem, a gente vai lá e enfrenta. Então, hoje nós vamos discutir relação, porque eu estou muito calado. É bem a situação que você falou, não vão falar nada, não? Não vou, porque eu fiquei falando que nem puta na chuva aqui, mais de 40 minutos. Vocês ficaram sentados ouvindo. Então, certamente, não deu ainda para... Vai aparecer depois no dela. E aquilo que a Beth falou, que não é assim, né? Não dá para levar na mão. Alguma coisa pega, e aí fica. E aí você vai para aqui. Então não é consciente. Agora eu vou tomar as minhas mãos. Pô, se fosse assim, companheiros. Né? Mas enfim, qual é a minha intervenção sobre o meu processo de subjetivação? Se é que eu tenho algum? Tem. Veja bem, acho ótimo isso. A gente não tem o total. Por exemplo, quando você... vou dar um exemplo bem banal, né? Eu estou numa turma, né? Entrei nessa turma agora, sou aluna da Conceição, tenho vários colegas aqui, aí eu ouço um falar, ouço outro falar, ouço Letícia falando, ouço Ferraz que fez uma outra intervenção, o Igor faz outra, e aí eu ouço assim,
partir da intervenção que Letícia fez, eu falei, coisa interessante, gostei do que essa moça falou. Aí eu me aproximo. Por que você falou isso? Ah, porque... Me fala um pouco dessa experiência. Você leu isso aonde? Ah, eu li aqui. Então veja bem, Conceição, tem um certo, é óbvio que não tem um livre-arbítrio, né? Mas tem um direcionamento. Então assim, e aquele negócio que Ferraz falou, ai que horror que aquele cara falou. Não rola. Não vou ficar muito perto dele. Nas bancas. A gente chama qualquer um para comprar as nossas bancas? Não. A gente não fala assim, não, ó, melhor chamar fulano, chamar Beltrano, olha, acho que isso aqui é um bom agenciamento, pode rolar uma coisa legal, ó, se vier por aqui, eu acho que pode... A gente acha, a gente também não sabe de antemão, tem hora que a gente quebra a cara. Já teve gente que convidou um amiguinho para banco, chegou na hora, o amiguinho, pô, né? Então a gente assim, nossa, imagina que era amigo, imagina se não fosse, né? Aí você faz, pelo amor de Deus. Mas assim, não tem como você adivinhar por antecipação. Mas os agenciamentos, então, quando você casa... Olha, eu vou te dizer que todo mundo quer você nas bancas. Olha, não há garantia de nada. Não há garantia de nada. Então assim, quando você escolhe alguém para se juntar, você não acha que escolheu a melhor maravilha do mundo? Que bosta que eu arrumei pra minha vida, né? Depois, mas você tenta conduzir. Aí você fala, não, vou... Sai, separa, abandona, tenta uma outra coisa. Então eu digo assim, tá nas suas mãos? Óbvio, você está vendo todo idiota. O idiota não é um idiota que eu digo aqui, racional não. O cara pode nem saber ler e escrever, mas ele sabe o que faz bem e o que não faz. Eu me aproximo dele e falo, cara, fico bem perto desse sujeito. Não fico bem perto dessa. Quando eu olho, eu faço de longe, atravesso. Inteligência faz isso? Me faz mal. Então assim, a gente consegue minimamente fazer isso. Às vezes se surpreende. Nossa, o cara hoje era tão bonzinho, ele hoje foi tão... Então o que eu digo assim, não é que estamos soltos no mundo. A gente consegue, isso aqui me interessa, me aproximo, vou produzindo algumas coisas por ali, esse curso me interessa. Você não veio pra cá à toa, você foi acompanhando Nilda, as coisas que Nilda fez te interessou, você foi pro... Ah, esse grupo me... Acho que é legal. As pessoas te procuram por quê? Ah, o modo como essa professora pensa, acho interessante. Ou então vamos lá e tal. E aí vai se aproximando e vai se produzindo um certo modo subjetivo. E às vezes você se associa... Total. Então é nesse sentido que eu quero dizer que não é nem uma coisa nem outra, mas às vezes é por acaso, às vezes você tem uma intuição. Aquilo que o Bergson fala da intuição bergsoniana é fantástico, né? Você tem uma coisa que, pô, peraí, eu não consegui entender muito o que é, mas eu vou nessa onda. Aí você vai. E aí vai. Pô, deu consistência, deu forma. Legal, vamos lá, vamos ver como é que dá. Não deu muito. Então, vou procurar outras coisas. Não sabe, de antemão não é acaso, mas também não dá para dizer assim, eu é que vou decidir qual o caminho, enfim. Na década de 70, no início de 80, o Guattari teve no Brasil, e ele foi entrevistado pelo Lula. Não sei se vocês têm esse livrinho, né? E ele fala, ele fica encantado com o que era o modo como o Partido dos Trabalhadores estava surgindo. Então, assim, não tem nada de bater, ele achou bárbaro aquilo. Mas ele falou, há um risco de ser engolido pela máquina partidária. E foi, né? Mas assim, o que eu estou querendo te mostrar é que não é uma coisa ou outra. É óbvio que a questão partidária também está colocada. Você ouve, por exemplo, algumas propagandas partidárias de alguns partidos na televisão, você fala, cara, o que esses caras estão produzindo? A fala deles, porque a privatização é a melhor coisa do mundo, a terceirização vai salvar os trabalhadores. Você imagina, um sujeito ouve aquilo pega, você vai dizer que isso não é agenciamento maquínico de subjetividade? Lógico que é. Aquilo se agencia a uma certa inquietação do cara, ou que está querendo ouvir ou não é? Então tem, né, que partidário também não entre nisso. Mas o político aí vem de polis, né? Polis é o espaço onde as pessoas se encontram. Polis é o espaço do comum. Comum porque é heterogêneo, né? Comum porque a diferença está ali, ó, com força. Então é estético por quê? Por esse movimento de criação que nós todos podemos instituir. Nós podemos criar modos
subjetividade. Nós podemos criar modos, territórios existenciais. Por isso ele é estético. O estético não tem nada a ver com bonito ou feio, nem com criação de inteligência. Eu sou inteligente, vou criar. Não. O estético tem a ver com essa possibilidade de criar. Criar modos de vida. E criar modos de vida não é prerrogativa de gente com QI alto, de gênio. A ameba cria. Uma ameba cria. Qualquer movimento de vida cria. Criar é produzir territórios, é produzir outras possibilidades de vida. É isso que é criar. Criar não é dar uma resposta inteligente a nada. Estético. Ético por quê? Eu falei o tempo todo aqui. Ético porque a gente tem que avaliar se aquele modo de vida, aquele modo de subjetividade está deixando a vida acontecer. Aí você fala, que vida? Na banca da Letícia eu falei um pouco sobre isso. Não é a vida besta, a vida nua, a vida biológica. É a vida na sua potência criadora. É a vida que me faz criar, continuar, querendo, ousando, errando, errância. É essa vida que nós estamos falando. Então, ética, porque o tempo todo eu preciso avaliar se aquele modo de subjetividade está ou não afirmando a vida decidida, a vida como potência. E político por quê? Porque isso não é uma coisa minha, individual. É político porque é alguma coisa que é da ordem do coletivo, desse plano de forças que é o plano de forças coletivo, ético, estético, político. Né? E é um paradigma, porque na realidade ele é um antiparadigma. Eles adoravam brincar com isso, né? Que paradigma geralmente é aquela coisa que te engessa, né? Mas é um paradigma por quê? Porque disso a gente não abre mão. Galera, princípio, a gente não abre mão. Então assim, dizer que o que eu quero é que a vida possa se expandir na sua multiplicidade, isso é princípio. Disso eu não abro mão. Porque aí você vai ter uma multiplicidade, né? Você vai conseguir ouvir e conseguir, de alguma forma, se deixar encharcar por essas multiplicidades. Que não é o diferente, né? Isso aí você já estou careca de saber, pelo amor de Deus, não é disso que a gente fala. É o outramento em mim, né? Eles também não falam muito social, falam sócios. Sócios é essa dimensão, né? De conexão de linhas. Não é um social fechadinho, com as pessoinhas. Porque o social, além das pessoas, tem os fluxos, tem as forças, as possibilidades de agenciamento. Né? Ficou clara essa história do político? É político por isso, porque é alguma coisa que se faz com o outro, com a multiplicidade, com o plano coletivo de forças. O que é um plano coletivo de forças? É essa dimensão virtual que eu falei para vocês. Que coletivo para ele não tem nada a ver com essa galera que está aqui. Aqui temos um coletivo? Temos um coletivo, né? Uma coletividade. Mas o coletivo que tem aqui não é porque tem um monte de gente. O coletivo que tem aqui é as forças que circulam aqui e que, por circular e serem múltiplas, elas podem atualizar diferentes formas de funcionamento da coisa. Então, o coletivo para ele não é um amontoado de gente. O coletivo, eu sou um coletivo na medida em que em mim se atualizam forças e produzem formas. Eu me lembro muito dos meus filhos quando eu era adolescente, Vitória é um ovo, né? Então, meus filhos andavam... Não, mas é mesmo, na cidade, todo mundo conhece todo mundo, né? Não é seu sobrenome, você é de que família, né? E aí meus filhos iam para os bares com os meninos que eu trabalhava nas escolas, né? Que eu, como psicóloga, escola, trabalhava, fazia as rodas com os adolescentes, discutindo AIDS, discutindo droga, discutindo um monte de coisa e tal. Bom, aí depois eles iam para os bares com meus filhos. Aí chegava, você é filho da Beth? Pô, deve ser legal ser filho da sua mãe, né? Vai lá, vai ser filho dela para ver se é, né? Então assim, uma coisa era a Beth aqui, da psicóloga, outra coisa era a Beth em casa, regulando, autoritária, cagando norma, né? Então assim, não dá para dizer, é só uma coisa ou outra, não, é tudo isso. Mas tem essa Beth também, né? Tem várias outras. E aí o problema não é dizer que não tem. Porque tem um plano de forças que se atualizam o tempo todo.
Mas qual é a nossa força para colocar isso em análise e dizer, cara, essa mente eu não quero. Como é que eu vou fazer subir essa, né? Porque não é fácil, né? Mas como é que está nas suas mãos, essa é a característica estética. Está nas suas mãos a possibilidade de falar, sai fora. Vamos tentar, né, agenciar com outras coisas, aquilo que o Conceição falou. O sistema não está bom, vou tentar mudar de cidade, vou mudar de universidade, vou mudar de departamento, vou mudar de bar, vou mudar de academia, vou mudar, né? Garantia de que muda alguma coisa, não. Mas esses agenciamentos a gente pode investir neles. Na direção ética que tira. E a gente pode mudar quantas vezes for necessário. Sem dúvida nenhuma. Quantas vezes você aguentar também, né? Outra coisa que eu já sei, mas assim, galerinha, que eu estou aqui na graduação. Aí eu preciso falar bem rasteiro. Pode falar, galera. A relação de subjetividade com a educação. Apesar de já estar colocado aqui, eu queria que eu perguntasse. Isso é muito importante. O pessoal da educação, né, do estrito senso, né, que trabalha com práticas educacionais, vai para a escola, a linha dura, né, da educação, eu acho que nós temos, e tem uma citação do Guattari que fala muito bem isso, não só dos educadores, mas dos trabalhadores sociais de uma forma geral. A força que as práticas, eu vou falar de prática, né, porque eu falei, é muito complicado falar de educação. A força das práticas educacionais na produção de subjetividade é preocupante. Preocupante em que sentido? Porque, isso o Althusser já falou há muito tempo atrás, a escola é um lugar que as crianças, que nós todos passamos boa parte da nossa vida. E não estou dizendo isso nem para o bem nem para o mal, nem que seja bom ou que seja ruim. A Maud Manoni, uma psicanalista, que ela dizia o seguinte: o melhor lugar para as crianças resolverem o seu ético é na escola. Porque a criança sai daquela coisa de pai e mãe e ela vai se conectar com outras linhas. Ela vai se conectar com outras coisas, com outras histórias. Agora, na mesma direção que eu falei para a Conceição. Na hora que a gente está dando aula, na hora que a gente é pedagogo, coordenadora, lá o que quer que seja, a gente tem algumas práticas que muitas vezes a gente nem sabe o que está fazendo e o que a gente está produzindo. Você às vezes tem um discurso politicamente correto, tem um currículo politicamente correto, mas o modo como você trabalha ali no miudinho com o aluno é absolutamente diferente daquilo que você está dizendo, lendo. Aí você bota autores de vanguarda, filmes que você acha que vai produzir consciência crítica. Conceição estava relatando a história de uma professora que passou tempos modernos para os alunos. Aí querendo fazer uma discussão do trabalho terrorista, da exploração. Aí foi perguntar para os alunos o que os alunos tinham achado um saco. Filme preto e branco, muito chato. Ou seja, você pode ter muito boas intenções, mas não é isso que efetivamente pega. O Freud falou uma coisa que eu acho que ela é primorosa. Ninguém ensina ninguém a analisar, a governar, nem a educar. Mas são três profissões impossíveis. Ninguém se profissionaliza como educador, como analista ou como governante. E por que o Freud falou isso? Porque você pode ficar 500 anos numa faculdade de educação, fazendo curso de pedagogia, que ele vai dizer, tem uma coisa que é da ordem da transmissão para ele, né, dentro do construto teórico dele, tem a ver com alguma coisa que passa de inconsciente para inconsciente. Você verdadeiramente aprende quando há uma relação transferencial com o professor. A análise só acontece quando há uma relação transferencial com o analista. E um presidente ou um governador só governa quando a população passa a ter com ele uma relação transferencial. O que o Freud chamava de relação transferencial? Não é alguma coisa da ordem da consciência e da razão. É do meu inconsciente para o inconsciente do outro. É algo que se dá entre inconscientes. Como eu não trabalho com a psicanálise, eu diria que eu falaria o que o Freud falou, dizendo o seguinte: quando a gente está lá exercendo práticas educativas, educadoras, educacionais,
nós estamos produzindo afecções nas crianças. Algo passa para eles e que muitas vezes você não sabe o que está passando. Por exemplo, as crianças sabem quando o professor tem preferência por um aluno e que não gosta do outro. Não é porque eles ficam fazendo aquela, né? Aquele fair play, né? Dizendo, ah, meu lindinho e tal, mas assim, as crianças percebem. Porque o que a criança e é muito mais complicado, porque como a criança ainda não fala, passa para ela muita coisa que para o adulto, às vezes, é muito fácil de racionalizar. Mas a criança não é linha reta, pá! Você sente aqui, bateu lá. Aí vai crescendo, vai melhorando. Mas de qualquer maneira, vai e bate, vai e bate. E depois que você vira adulto, que você continua trabalhando como professor, você sabe perfeitamente que tem alguma coisa que passa. Para o Freud, ele dizia, o que passa é paixão. Quando o aluno olha para o professor e vê uma múmia paralítica, o olho não brilha, você pode botar a baiana que ele assim, não transmite. Quando o aluno percebe que tem brilho no olhar, aquilo entra. Eu tive um amigo que dizia, eu odiava matemática, odiava. Mas um professor de matemática virou a minha vida e eu sou um matemático. Porque ele ensinava melhor, não sei o que foi. Mas algo se passa. Então, na educação, galera, não tenha dúvida que nós somos um vetor importantíssimo de produção de subjetividade. O que eu estou dizendo, nós somos um vetor importante na produção de modos de viver. Então, eu estou mudando subjetividade por modos de viver, modos existenciais. Porque subjetividade ficou tão contagiada pela ideia de personalidade, de subjetivo, de só meu, que eu digo, a subjetividade, ela é sempre necessariamente política, porque ela faz parte desse coletivo de forças. Não dá para você separar ou dissociar psicologia de política. É indissociável, porque a subjetividade se dá em meio a essas relações políticas, relações de afeto, de paixão, de ódio. Então, nesse sentido, as nossas práticas educacionais, elas são um vetor, elas não são o único determinante. Isso é importante, achar também que tudo é culpa do professor, né? Ah, é o professor que não fez... Não, o professor é um vetor da maior importância, porque há ali uma relação importante nesse processo, mas certamente ele não é o único vetor, mas é um vetor importantíssimo. A figura do professor, o modo como ele administra, o que ele oferece como leitura para os alunos, as discussões que ele suscita, o modo como ele encaminha as situações de sala de aula, tudo isso é vetor de produção subjetiva. Se nós não entendermos que a subjetividade, ela é um modo de viver, ela é um modo de existência. Então, esses gestos, os gestos do educador, os gestos do professor, esses gestos todos produzem realidade. O negócio de bullying, né? O negócio de que agora virou moda, tadinho, vai sofrer bullying, vai sofrer bullying. Eu, quando eu era criança, viu me chamando de hidrante, que eu era pequenininha e... de água, né? Que fica assim no meio da rua. Aí eu falei, pô, naquela época todo mundo seria preso, né? Eu fui chamada de hidrante tanto tempo na minha vida e tal. Agora assim, então porque a criança sofreu bullying, ela vai ter problemas subjetivos? Cara, psicologia de botequim de quinta categoria. O modo como a gente vai se agenciando com essas coisas. Teve uma vez que eu fui dar uma aula de psicologia da educação numa turma só de engenheiro e físico. Um monte de homem. Tinham duas moças lá atrás. No meio da aula, a moça levanta e fala assim, ficaram todas olhando pra frente, né? Professor, tem mais de psicologia, de trauma, tudo uma besteira. Eu falei, que bom, eu também acho. Aí ela falou, pois eu fui estrupada pelo meu pai. O Maravilha todo virou assim, pra ver quem era. A mulher tem coragem de dizer que tinha sido estuprada pelo pai. Mas então não virou. E ela continuou. Fui estuprada pelo meu pai. Meu pai era um bêbado, estuprou as filhas todas, só que tinha minha mãe. A minha mãe era uma mulher guerreira. Isso que
passou na minha vida, passou. Eu estou aqui, sou professora hoje, nem me lembro mais disso. Como é que a psicologia explica? Ela achando que eu ia dizer, tem alguma coisa errada, você devia estar marcado. Falei, que bom, minha filha, porque é exatamente isso que eu queria te dizer. Nós não somos marcados por alguma coisa para todo sempre. Podemos ou não ser, mas a nossa potência estética de mudança e de agenciamento é colocada. Não vai depender dos agenciamentos que eu fiz ao longo da vida. Isso pode não ter a menor importância. Entende? Então, assim, eu acho que é a gente entender que tem investimentos importantes a serem feitos. Que não é como eu estava falando para a Conceição, né? Assim, vou ficar esperando o acaso, né? Não é isso. A realidade é construída por nós todos. Quando eu falo pegar a subjetividade nas próprias mãos, eu diria que depende de cada um de nós construir modos de existência. Sem dúvida nenhuma. Mas pegar nas mãos significa eu me autodeterminar. Nem que você queira. Porque além de você vai ter muitas outras coisas te determinando também. A história da minha filha que eu falei, né? Eu fiz tudo direitinho. Mas virou Patricinha. E outra história, não é só Patricinha, né? Outras coisas também. Mas essa é uma brincadeira, eu digo, investir tanto em dia de nascimento, em nome de revolucionário, e de revolucionário não tem nada. Tem outras coisas interessantes, mas enfim. Eu acho que isso é o mais importante. Subjetividade é forma e processo. Vamos esquecer a história da foto do cinema, porque eu acho que acaba não nos ajuda. É forma, porque é uma coisa que já está delimitada, um contorno. Processo, porque é movimento. Então, as duas coisas o tempo inteiro. Segundo, que eu acho que é importante, subjetividade não é personalidade, não é subjetivo, não. Eu sempre digo isso, nas dissertações, nos artigos, nas teses, não coloquem pronome possessivo na frente. Minha subjetividade, tua subjetividade, ou subjetividade dela, subjetividade do aluno, subjetividade da professora. Subjetividade não é propriedade privada de ninguém. Se isso ficar batendo na cabecinha, no corpinho de vocês, já tá bom demais. E quem está aqui está querendo apostar nisso. Eu não diria isso para outras pessoas que não querem pensar em sujeito nenhum. Mas acho que quem está aqui, acho que é isso. E aí, quando fala assim, o cinema, a escola produz subjetividade, a gente pode pensar isso em duas coisas, tanto nos agenciamentos, que vão produzir processos, como em algumas formas que são mais legitimadas. Isso também. Sem dúvida. Porque vai, por exemplo, o cinema, eu vejo um filme fantástico, aquilo, essas forças, né, em mim e no cinema se agenciam e produzem outro tipo de pensamento. É uma outra forma de pensar. Professora, isso teria uma relação com o conceito de breakdown? Tem, total. Ela falou. Total. Exatamente isso aí. É exatamente isso. Break, que quebra. Algo quebra para poder. Esse quebrar é o que, por exemplo, na autopoiese chama-se de problematizar. Então, para a galera da educação, acho que é uma coisa importantíssima também. Educar, formar, aprender, precisa ser muito mais da ordem da problematização do que da ordem da informação. Mas aí eu vou te pedir para falar uma coisa que é importante. Eu tenho usado algumas vezes que a gente faz uma pesquisa de intervenção nos cotidianos. E às vezes eu escuto uma crítica a essa ideia de intervenção, porque as pessoas entendem que a intervenção é uma coisa de pesquisação. Você sabe aonde vai chegar, onde tem que chegar. E não é isso. Eu queria que você explicasse essa ideia de pesquisa e intervenção e que isso só se faz nos cotidianos. Com certeza. Porque isso não é uma incompatibilidade com essa forma alguma, só pode ter pesquisa e intervenção se você trabalha com a ideia de um cotidiano imanente. Senão não tem pesquisa e intervenção. Qual é a diferença de uma coisa e outra? Isso tudo vem, por isso não foi à toa que eu comecei a falar exatamente que a realidade é feita de duas dimensões, forças e fluxos, né? Então, tradicionalmente, pesquisa, aí eu vou sugerir a vocês, quem tiver interesse, não sei se vocês já leram, é o volume 25, se eu não me engano, da revista Fractal, e agora já tem livro, editora Sulina, chama-se Pistas do Método Cartográfico 2. Tem online? Tem online, na revista Fractal. Tradicionalmente, na pesquisa,
que a gente fazia, né? O que as pessoas fazem? Eu primeiro vou lá... Quer café? Conheço o campo com açúcar. Ah, tanto faz, Conceição, que for mais fácil. Ah, mais fácil é botar no jato. Então pronto, então vai. Então tá ótimo. Não é isso? A gente sabe que é fazer pesquisa? Ah, eu vou lá no campo, olho o campo, faço um diagnóstico, vou lá colhendo os dados, aí eu levo para casa, obrigada, amor, e faço a intervenção. Aí eu não vou falar, vou perguntar a vocês, qual é o princípio filosófico que baseia esse tipo de pesquisa? O campo está lá, eu vou lá, pego os dados, chego em casa, boto na tabela do Excel e analiso. Qual é o princípio filosófico que está colocado aí? Se eu acho que tem uma escola, que eu vou lá, olho, vejo quem é a professora, quem são os alunos, tem um monte de dados, eu anoto, vou para casa analisar o que a professora falou, o que não sei quem falou, e aí colhi os dados e vou para casa analisar. Estou partindo do pressuposto que tem uma realidade dada. Ou não? Ah lá, objetivo, eu vou lá e colho os dados, vou coletar dados. Coleto os dados. Então, não estamos partindo da perspectiva da diferença, mas da representação. Há uma realidade que eu vejo e a realidade é esta que eu vejo. O que eu estou dispensando dessa afirmação? A realidade que eu não vejo, que está ali. Conceição reafirmou, tem processos de produção subjetiva em funcionamento que a olho nu eu não vejo. Então, tradicionalmente era conhecer a escola para transformar a escola. Eu conheço tudo direitinho, para depois eu vou lá e transformo. Antigamente. Não, antigamente não, hoje ainda, né? Não nessa sala. Mas, ó, galera, mais do que a gente imagina. Eu ontem fui numa reunião na saúde, eu quase caí da cadeira. Eu falei, cara, a gente fica pensando que o que a gente pensa é comum. Mas não é comum, galera. Nós somos minoria. Quero informar vocês. Somos minoria. A grande maioria pensa assim. Amostra randomizada, é isso. Bom, então conhece para transformar. O que a pesquisa ação fez interessante? Ela começa a falar que não tem neutralidade do pesquisador. Não é isso? Como o próprio nome está dizendo, eu pesquiso para agir. Então eu vou numa comunidade, conheço a comunidade, vou colher os dados que eu tenho naquela comunidade e aí faço um plano para agir na comunidade, para mudar a comunidade, não é isso? O que é a pesquisa e intervenção? Qual é a diferença? Radical. Eu não conheço para transformar, eu transformo para conhecer. O que significa isso? Significa, quando a Conceição fala dos cotidianos, que para conhecer a escola, eu preciso acompanhar os processos que estão acontecendo na escola. E esse processo está lá. E eu só conheço se eu estiver lá, junto, acompanhando. É intervenção por quê? Porque nós estamos falando que toda pesquisa ela é intervenção. Eu fiz uma pesquisa que eu aplicava questionário do professor. Nem eu que aplicava. A gente pediu o diretor para deixar lá o questionário das pessoas. Só que as pessoas, mais do que responder o questionário, embaixo falavam: muito obrigado por você se preocupar com a gente. Você não tem ideia de como uma pesquisa... Veja bem, eu estava pouco me lixando para os dados quantitativos da pesquisa. Mas por que eu precisava disso? Porque eu tinha que ter dado para a secretária de Educação para dizer: olha aqui, meu amor, os professores estão morrendo. Olha o gráfico. Olha quanta gente, com licença. Aí ela dizia: graças a isso ela me deixou entrar lá nas escolas para criar comissão no local de trabalho. Por quê? A gerente está preocupada com o absenteísmo. O professor está faltando. Olha o que está faltando, meu amor. Olha aqui, a pesquisa mostra. Beto, então faz o trabalho. Foi por isso que a gente fez. O questionário já fez intervenção. Já mudou. Uma professora falou: Beth, essas comissões não vão dar certo, elas já estão dando certo. Elas não foram nem implantadas, mas o fato de você colocar isso na pauta da Secretaria de Educação, na pauta da Câmara Municipal, na pauta da Comissão de Educação e Saúde da Câmara, já está havendo mudanças.
as pessoas já estão pensando em coisas que não pensavam antes. Então, a consigna da pesquisa e intervenção é transformar para conhecer. A gente não foi lá para conhecer a escola agora, o que nós vamos fazer para transformar? Foi no movimento, com o conselho, no movimento com o judiciário, que a gente vai produzindo. Então, fazer intervenção, a palavra intervenção não é feliz, porque quando você fala assim, esse setor está mal, chama o interventor, não é isso? Essa é a ideia do interventor. O interventor é alguém que vem de fora para botar ordem na casa, que tem alguma coisa errada. Por isso, algumas pessoas não estão chamando mais de pesquisa e intervenção, mas de pesquisa e interseção. Para interseção, mas é C com dois S, tá? Não é intersecção, não. É intercessor. Eu ouvi ele falar, é isso. Por quê? Porque a palavra, eu não tenho nada contra. Intervir é vir entre. É se meter entre. Mas o se meter entre é diferente de vir de fora para se meter. É estar entre. Então a pesquisa de intervenção, ela é a pesquisa do cotidiano, e na hora que você está lá, acompanhando os movimentos que ocorrem na escola, você já está transformando. E ao transformar, você produz conhecimento. Então ela não é intervenção no sentido de chegar com autoritarismo. A pesquisa e intervenção, ou interseção, criar intercessores, ela é lateralizável. O que é lateralizar? Não é horizontalizar. O pessoal fala, tudo no horizontal. O Guattari vai dizer que horizontal é corporativismo. Porque é assim, ou autoritarismo, tem lá quem manda e quem obedece, ou então tem a galera dos psicólogos, a galera dos enfermeiros, dos comunicólogos, não sei o quê, tudo no horizontal, a cada um defendendo o seu. Ele vai dizer, o barato é o transversal. E para transversalizar, você coloca as pessoas lado a lado. Então a questão não é horizontalizar, é lateralizar. É colocar lado a lado. Eu e ele, não tem ele não é melhor, nem eu sou pior, nada disso, não existe isso. Tem um lance que o ministro da Educação atual, Renato, contou, quando ele fazia os cursos dele com Deleuze, um sujeito todo único de gravata e terno no auditório, o Deleuze está falando sobre Castanheda, Erma do Diabo. Vocês já leram alguma coisa de Castanheda, já ouviram falar? É a experiência do antropólogo com o índio, Dom Juan, né? E aí ele vai usando várias drogas e para ter outros níveis de experiência. Vale a pena ler. E o Deleuze usa muito Castanheda. Falando do Castanheda, da experiência do Castanheda com as alucinógenas e tal, que é uma experiência de aprendizagem. Né? Aprendizagem, novamente, aprendizagem não é uma coisa de informação. Aprendizagem é construir outro corpo, né? Outro território. E o Deleuze falando da experiência do Castanheda, o senhor todo engravatado falou, o senhor está falando de experiência no sentido de Heidegger, Heiberlis. Aí disse que o Deleuze olhou para a cara dele. Não conheço Heidegger e não entendo alemão. Óbvio, né? Que foi sacanagem dele. Aí ele falou, não sei alemão, não conheço, não sei se o conceito que eu estou falando é esse, não, porque eu não entendo alemão e muito menos conheço Heidegger. Agora, uma coisa eu posso te garantir. Eu estou falando de experiência, igual aquela que o Castanheda teve com o Dom Juan, usando alucinógeno, que talvez você pudesse tentar experimentar também. Ele era bem isso, né? Não sei se vocês sabem disso. Tem uma vez uma banca que ele jogou a tese do cara no lixo, uma droga. E o cara conheceu, não vou falar o nome porque ele fica chato, se ele quiser falar, ele fala. Porque ele é organizador de livros, de Deleuze e tudo mais. Henrique Allier. Porque sabe que o André Parente foi orientando o Deleuze e fez uma tese contestando o Deleuze. E ele passou. Não, esse também passou, mas ele falou, ele pegou a tese e jogou no lixo. Ele falou que o Deleuze não era anti-Deleuze. Nada! O André Parente fez uma tese. Então, essa coisa da pesquisa de intervenção que a Conceição está trazendo é importante para entender que a intervenção é transformar para conhecer. A intervenção também é produzir aquele negócio que a Simone falou lá, que é muito difícil. Breakdown. Mas ela está dentro das pesquisas da cartografia, né? A cartografia é uma pesquisa de intervenção. Por isso que eu estou sugerindo a leitura desse livro. Eu escrevi um capítulo desse livro com a Letícia sobre análise de dados.
porque eu acho que é exatamente mostrando esse movimento de análise, né? E tem também a pista do comum, que eu acho que ajuda bastante, e a qual e quant também, que a gente faz uma crítica radical, você pode pesquisar qual e pesquisar quant, né? Mostrando que isso aí é... Bom, galera, vamos pro café. Café.